A igreja pode se sentar. Temos uma primeira leitura de Miqueias. Será feita pelo nosso irmão Diácono Felipe. Miqueias, capítulo 5, versículos 2 a 5. O Senhor Deus diz: Belém, Efratá, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar a luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com os seus patrícios na terra prometida. O rei virá e será o pastor do seu povo, governando-o com a força que o Senhor dará. E em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo verá segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Quando os assírios invadirem o nosso país e conquistarem as nossas fortalezas, nós mandaremos para lutar contra eles os nossos filhos mais importantes. Leitura de Hebreus 10, versículos de 5 a 10. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E, porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Amém. Agora nós temos a leitura do Evangelho de Lucas, para a qual gostaria que quem pudesse ficar de pé. É o Evangelho de Lucas, capítulo 1, os versículos de 39 a 56. Lucas, capítulo 1, de 39 a 56. Que diz assim: Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva.
De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo e ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Amém. Podeis sentar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que já se manifestou aqui neste culto, possa nos acompanhar na nossa reflexão, na mensagem que Deus traz hoje para nós. Por que Maria foi depressa saudar Isabel? A importância da sororidade da gestação de profetas, profetisas e do Rei da humanidade. Então, um desafio diferente para um texto que normalmente é abordado com foco apenas na Mãe do Senhor, no seu cântico, no hino que ela anuncia, Maria. E aqui a gente vai tentar ver outras nuances, outros aspectos desse texto do Evangelho. Será então que aquela que carregaria o Salvador do mundo estava cheia de dúvidas sobre gestação? Será que está buscando construir uma rede de apoio? Ou querendo ser parte da rede de apoio à sua prima Isabel? Algumas perguntas que nós podemos levantar para tentar entender por que Maria foi tão depressa saudar Isabel. E foi Maria apressada, subindo as montanhas, levando consigo sua adolescência e as novidades e responsabilidades bastante pesadas para uma mulher daquela época e sociedade. Então vocês sabem que era uma época onde a sociedade ela tinha um patriarcado, onde os homens eram os donos de todas as coisas, inclusive das mulheres. Então aqui essa adolescente sobe apressada as montanhas, Fala que é uma região montanhosa de Judá, ou da Judéia. Mas a pergunta persiste: qual o motivo ou quais os motivos da pressa de Maria para se encontrar com Isabel? Alguém consegue vislumbrar? O que fez Isabel ir tão depressa fazer uma viagem para encontrar com sua prima Isabel? Então nós precisamos de informações. Sem informações a gente vai só conjecturar, a gente vai tentar imaginar muitas coisas, mas a gente não vai ter algo que possa nos dar uma noção mais factual. Por que Maria foi depressa saudar Isabel? E o Evangelho está cheio dessas informações. É no Evangelho, é no texto bíblico que nós encontramos aqueles aspectos que vão nos ajudar a responder essa pergunta da pressa de Maria. Então, 3 versículos antes, se você olhar aí, em Lucas 1:36, no capítulo 1 de Lucas, versículo 36, o mesmo anjo que anuncia a gravidez virginal de Maria, informa a Maria que sua idosa prima Isabel está no 6º mês de gestação. Que depois que a gente acompanha uma gestação, a gente passa a contar em semanas. São cerca de 27 semanas. 6º mês, 6 meses de gestação, dá cerca de 27 semanas. Outra informação que nós vamos ter, que é no último versículo da leitura que nós fizemos. Lucas 1:56, informa que Maria ficou com Isabel por mais ou menos 3 meses, que em semanas dão cerca de 13 semanas. Então aqui tem uma matemática que vai nos ajudar a compreender algumas coisas que acontecem nesse tempo que Maria
fica com Isabel. Então a gente já pode afirmar algumas coisas. Primeira coisa, para nós cristãos, ou os do caminho, como fomos conhecidos no início, faz muito sentido que Maria tenha ficado grávida do Espírito Santo no caminho, indo para a região montanhosa da Judéia, viagem de vários dias e que fez sozinha. Ela não vai com José, ela não vai com ninguém, pelo menos o texto não nos dá essa informação. A informação que nós podemos ter é que ela vai sozinha. Ela faz essa viagem sozinha. E o anjo disse para ela, nos versículos anteriores, que ela ficaria grávida. Ele não falou, você está grávida agora do Espírito Santo. Ela fala, você ficará grávida. Você engravidará do Espírito Santo. Ele virá sobre você e com a sua sombra ele fará essa gravidez acontecer. Então, como são poucos dias após esse anúncio, e ela está no caminho, uma viagem que não dura apenas um dia, uma viagem longa, nessas montanhas, a gente pode dizer que provavelmente ela engravidou nessa caminhada do Espírito Santo. A segunda informação, nós podemos afirmar aqui, quando Maria voltou para a sua casa, já era tempo de João nascer, pois somando o tempo da gravidez de Isabel estava com 6 meses ou 27 semanas, e quando Maria volta, ela já passou 3 meses com Isabel. Na soma popular dão 9 meses, que é o tempo de uma criança nascer popularmente. E na soma correta das semanas, 27 com 13 dão 40 semanas, o tempo da criança nascer. Então, o tempo que Maria fica com Isabel completa o período para nascer João. Informações que o texto nos dá. Terceira informação, muito importante. No retorno, Maria estava na 13ª semana de gestação, pensando que ela começou sua gestação no início da viagem dela. Então, 3 meses, dá cerca de 13 semanas. Tempo, e eu acompanhei isso, tempo que muitas gestantes esperam para tornar pública a sua gravidez, inclusive porque também não é raro haver complicações ou descontinuidade nesse início de gestação, um período crítico e de esperança. Outra informação que o texto nos dá. Então a gente com conhecimento científico, junta com o que o texto nos dá, a gente tem essa informação. A quarta afirmação, Maria fica longe de José tempo suficiente para confirmar a concepção virginal. Não foi José que engravidou Maria. A informação é que o Espírito Santo a engravidou. E se ela estava longe de José, numa viagem que ela faz, e a informação de que o Espírito Santo engravida, isso ajuda a gente a confirmar que foi uma gravidez virginal. Além disso, outra contribuição com a virgindade é que, diferentemente de Isabel, que vive na casa de Zacarias, Isabel já vive inclusive há muito tempo, ela era idosa, junto com Zacarias, que era seu marido, Maria retorna para a sua casa, ou seja, a casa de seus pais, e não para a casa de José, com quem ela tem casamento contratado. Então são informações que ajudam a confirmar que Maria foi uma gestante, que essa gestação ela se iniciou, ela aconteceu por obra do Espírito Santo e foi virginal. Essas são informações que nos ajudam a compreender melhor o texto. Então estes são alguns aspectos que dão sentido à viagem de Maria, essa viagem apressada para visitar Isabel. Já nos ajudaram a compreender um pouco por que ela vai tão depressa para visitar a prima. Ficaram juntas por 3 meses e trocaram muitas figurinhas sobre ser mulher naquele tempo e sociedade e, logicamente, a respeito de gestação. Vocês lembram que quando Maria saúda Isabel já responde sabendo que Maria está grávida? A resposta de Isabel revela que não é um segredo para Isabel. Maria não contou para ninguém,
mas parece que há uma comunicação aí onde Isabel sabe que Maria está grávida. Ou Maria chegou e contou, ou o Espírito comunicou a Isabel que Maria estava grávida. Já que a gravidez de Maria não era segredo para Isabel, a prima adolescente foi recebida com louvores por Isabel, ao rei da humanidade sendo gestado no ventre de Maria. Então é interessante que a gente vai percebendo como que é esse período da estada de Maria com Isabel e como essas mulheres elas começam a conversar, a dialogar a respeito do ser mulher naquele tempo e a respeito de gestação de uma adolescente e uma idosa. Sobre a conversa entre mulheres e mulheres gestantes, é importante destacar que será Isabel quem dará o nome ao filho João e não Zacarias, o dono da casa, o marido, o pai da criança, que era como deveria ser, segundo a lei. É o homem, o dono, que dá o nome. E aqui, se você quiser verificar em Lucas 1, 59 a 60, Isabel fala, não, o nome dele não vai ser Zacarias não, como as pessoas queriam que fosse. O nome dele vai ser João. É ela, a mulher, que toma essa decisão e faz valer. Então é importante que isso surge dessas conversas entre Maria e Isabel. O mesmo então acontecerá com Maria, que dará ao seu filho o nome de Jesus, um dos nomes mais populares da época, o que contribuirá com o anonimato do Messias até o início público do seu ministério. Por quê? O que acontece quando Jesus nasce? Ele é perseguido, tentam matar, tentam eliminar o rei da humanidade. Então, até que ele esteja pronto, há uma rede de proteção também a Jesus, e o nome dele ajuda a protegê-lo, porque é um nome muito popular. Não é um nome que se destaca. Então, Maria é quem dá esse nome a Jesus, não é José. A gestação de Isabel é um sinal a Maria, uma idosa grávida, e não só ela também, essa gestação é sinal de esperança, prova de que Deus faz o impossível. Portanto, a virgem engravida pelo poder da Ruá, o Espírito que pairava sobre as águas no dia 1 da criação. Tem uma relação muito forte aqui de Maria, a sua gestação, com Gênesis 1, onde havia silêncio, possibilidade de ouvir Deus, onde a terra se engravida da criação de Deus. E aqui Maria se engravida da salvação da humanidade, da redenção do mundo. Então essa ligação também é muito importante. E o reconhecimento mútuo da maternidade representa grande dignidade para essas duas mulheres de idades, sonhos e vivências tão diferentes. Uma adolescente, um casamento contratado, que tem a sua vida, as suas questões de adolescente, e uma idosa, que já viveu muitas coisas na vida. As duas estão sendo agraciadas pela gestação, e elas reconhecem mutuamente a dignidade de uma mulher. Assumir a sua gestação de forma livre, abençoada pelo Espírito, abençoada por Deus, e elas conversam sobre isso. E vamos encontrar na saudação de Maria, quando ela entra na casa de Zacarias, o seu hino de louvor, e no louvor de Isabel, expressão de esperança e confiança no cumprimento dos sinais que foram anunciados. Então até aqui a gente percebe que essa pressa, essa viagem apressada de Maria, tem muitos significados. Não é só para cumprir com a gravidez virginal. O mais importante é elas poderem se cuidar, elas poderem se apoiar, construírem rede de apoio, porque vai nascer um profeta e vai nascer o Messias. Muito interessante que a pressa dela tem um sentido de vida, de esperança, que está aí nessa gravidez. Então, chegando à nossa conclusão. A linguagem fetal do feto é ouvida por Deus. A linguagem fetal é ouvida por Deus.
O ser em formação no ventre de Isabel se comunica com Deus em reação à saudação de Maria. Saudação que não é apenas o desejo de bem-estar de Isabel, mas sim um comprometimento com a paz de Isabel. Maria saúda Isabel não só como que você possa ter, uma boa hora, que a sua gestação seja muito boa. Não é só uma saudação. Maria se propõe a ser rede de apoio de Isabel por 3 meses. 3 meses Maria fica com Isabel na reta final da gravidez. E a gente vai perceber como que isso é importante, porque é um comprometimento com a paz de Isabel, para aquele tempo que ela tenha paz no final da gravidez. E toda gestante sabe o quanto isso é importante. Como que a reta final da gravidez é importante ter paz, tranquilidade, segurança. Então nós temos esse aspecto da presença de Maria, sua saudação para Isabel. 30 anos antes de Jesus ser batizado, Maria e Isabel ficam cheias do Espírito Santo, grávidas da palavra de Deus. Em Isabel resulta em voz profética, prefigurando a vida nova assumida pelo profeta e precursor João. Vem antes. Em Maria é o Salvador do mundo que resulta da comunicação do Espírito Santo. A canção de Maria expressa a bênção de Deus, a bênção e a sua eleição. Quem Deus elege. No Antigo Testamento há uma eleição para um só povo, um povo restrito, o povo de Israel, formando algo único aqui, a bênção de Deus, a bênção divina e a eleição de Deus, onde são os novos seres que o Senhor abençoa, pessoas esquecidas, marginalizadas em Israel, estranhas ao sacerdócio. As atitudes de Maria e de Isabel são de sacerdotisas, onde elas invocam Deus, onde elas oram, onde elas propõem, onde elas dirigem. É um lugar de poder, poder litúrgico, poder religioso. Elas assumem isso. E isso é estranho para Israel, onde homens de certas famílias, de certos grupos, podem apenas eles serem sacerdotes. Então aqui Deus abençoa as pessoas estranhas que sofrem, que são perseguidas, as mulheres. Então a gente tem essa bênção, que além do mais, segundo a concepção antiga, é o filho homem quem confere a dignidade à mulher. Nasce um filho homem, essa mulher é digna. Nasce uma filha mulher, ela não é digna. Mesmo assim, usando isso, nós temos a bênção cuja fonte e sua finalidade está no fruto de Maria para aquela sociedade patriarcal. Não simplesmente o feto, mas o fato Jesus dá ignição a uma revolução social, com mulheres objetificadas experimentando a liberdade através da unidade com o Espírito Santo. No hino, Maria é declarada bem-aventurada e crente, porque espera pela fé o cumprimento da promessa divina. Ela não representa o povo eleito de Israel, mas os famintos, os oprimidos, a quem Deus ama e protege. Uma mulher adolescente sem importância, que é o elo da subversão, da reviravolta da humanidade. É a partir de Maria que começa uma reviravolta da humanidade. É aí que a força dos fracos, o poder de Deus, entra em conflito com os poderosos desse mundo, pois Deus, que reivindica a vida dos seres humanos em sua totalidade, põe o seu poder a serviço de sua misericórdia, que encontra primeiramente quem mais sofre e empodera essas pessoas, dá poder, dá liberdade, dá ação. Todas essas boas notícias estão concentradas na sororidade de Maria e Isabel. Há muitos desdobramentos a partir dessa relação humana agradável a Deus. E no centro dessa relação está o nosso Salvador. Em sororidade, com esperança, nasce Jesus. Amém.